Por que esse anime, por que esses episódios são tão viciantes? Qual que é o segredo por trás deles? One Piece. Lindezas, bem-vindos ao Fan Comenta, eu sou o João e vou te falar que apesar de ter dado uma pausa na nossa maratona One Piece, fazendo aquele resumo do que acontece a cada 20 episódios, eu não parei de assistir. O que aconteceu foi o seguinte, esse anime chegou num ponto em que ele ficou além do ponto de ser um conteúdo. A obra deixou de ser algo simplesmente para eu fazer coisas aqui pro canal. One Piece na questão dos animes, até porque eu não leio os mangás, mas os episódios, os arcos em si se tornaram uma espécie de terapia pra mim. E eu acredito que muitos dos fãs aí vão se identificar com isso. Chega um ponto da aventura, seja no começo, no meio ou até agora aqui mais pro final, que pega a gente de um jeito que simplesmente não conseguimos parar de assistir. Eu já tava meio que me forçando a fazer esse tipo de coisa, né, porque assistindo 20 episódios por semana e tudo mais, só que depois a gente é fisgado de uma forma que me fez pensar, por que esse anime, por que esses episódios são tão viciantes? Qual que é o segredo por trás deles? E depois de uma certa refletida, eu cheguei à seguinte conclusão. Cada um dos episódios de One Piece, ele tem ali uma espécie de proporção 80-20. 20% está focado no conteúdo dele como um todo, o conteúdo bruto, né? O episódio em si, que é uma mistura bem equilibrada de ação com comédia, e isso na maior parte dos episódios. Claro, existem aqueles que são muito mais focados na parte do drama. Só que, de uma forma geral, é basicamente isso. Os episódios têm um equilíbrio muito legal de diversão e de ação. E isso faz com que ele passe rápido. Agora, o maior destaque, a cereja do bolo, os 80% do sucesso de cada um dos episódios está focado no final. Toda vez que um episódio acaba, ele acaba com um baita de um gancho, fazendo com que a gente simplesmente precise saber o que é que vai acontecer. Seja um salvamento, seja a aparição de um personagem, seja a revelação de algum segredo. E essa fórmula fica repetindo de novo, de novo, de novo. Então o episódio passa rápido e quando ele tá chegando no final você fala, caramba, eu vou ter que ver o que vai acontecer depois. Você começa o episódio seguinte, mesma coisa. Ele passa 20% sendo divertido, dinâmico, rápido. Não bem rápido em questão do tempo, que é curto. Mais rápido porque a história é bem contada. Você acaba se divertindo e se empolgando. Diversão com a comédia, empolgação com a ação. E quando o episódio vai terminar, que você fala, não, agora eu vou parar, vou fazer outras coisas, vem um baita de um gancho que te prende de novo e faz, oh meu Deus, eu vou ter que voltar a assistir o que vai acontecer no próximo episódio. E quando você menos esperar, já vai estar como eu, episódio 300, 500, 1000. Eu tô no episódio 545. Parei aqui nos nossos comentários, na nossa maratona, no episódio 400. Então, tem 145 episódios aí que eu fui assistindo assim simplesmente pra me deliciar, pra me desestressar. Como eu falei, serviu como uma espécie de terapia pra mim. E mesmo que os traços não te agradem, mesmo que a aventura não te agrade, mesmo que tenha algum elemento ali que você tenha visto perdido ou até mesmo em algum meme que você te fale assim, ah, isso aí é muito forçado, lindeza, dê uma chance. Porque assim, a divisão do anime até onde eu vi agora, é assim, vou falar de uma forma bem genérica mais uma vez, até porque são 500 episódios, é difícil de lembrar de tudo o que acontece, mesmo fazendo os resumos, então funciona mais ou menos assim. Até a aparição do personagem Sanji, existe ali uma espécie de curiosidade. Cada episódio mantém essa fórmula, então você fica curioso para saber o que vai acontecer, só que por ser um episódio, assim, por ser um começo muito mais assim, com um estilo gráfico, com uma espécie de narrativa bem típica lá dos anos 90, do final dos anos 90, começo dos anos 2000, muitas das pessoas que forem começar a assistir os episódios do anime podem se sentir um pouco maçante, pode sentir que o negócio é meio arrastado, não faz muito sentido, até porque, basicamente, até a aparição do Sanji, a gente ainda está sendo apresentado para o universo de One Piece e para os personagens. É uma construção relativamente lenta, porém, o negócio vai. Eu diria que, até esse personagem aparecer, a série como um todo, né, o anime tem ali a sua nota 6,5. Do momento em que o Sanji aparece, primeira cena, ele lá vai servir um dos militares da marinha, o cara acaba brigando com ele, a partir daquele momento, mas até eles entrarem na Grand Line, o negócio fica melhor numa proporção gigantesca. Tem lá o arco do Arlong, tem o arco da própria Long Town. Dali de 6,5 o negócio vai para um 7,5 fácil. Subir um ponto é muita coisa, principalmente num anime que tem mais de 1000 episódios agora. Depois, do momento em que eles vão da Grand Line até o final do arco do Chopper,
que assim, pra mim é um dos mais comoventes de todos. Me fez chorar 8 episódios seguidos. Tem aqui a narração a explicação, o resumo dele, está no card também na descrição do vídeo. Até aí, o negócio já fica melhor, vai pra 8,5. E a partir desse momento em que o Chopper faz parte oficialmente da tripulação do Chapéu de Palha, daí em diante o negócio fica oscilando entre 9 e 9,5. 9 e 9,5. Pra mim, existe um pedaço bem específico de episódios, é lá no arco Salbori, na ilha Salbodi, eu não sei pronunciar essa palavra. Mas é basicamente ali do começo do contexto em que a gente começa a entender quem são os dragões celestiais, passando pelo momento em que o Luffy dá o melhor soco já dado, assim, é um do top 5, com certeza, o top 3 socos dados na história dos animes, que é quando ele mete a porrada em um desses dragões. Até o momento em que Bartolomeu Kuma chega e começa a mandar cada um dos personagens espalhar a galera pelo universo de One Piece. Nesses episódios em específico, nesse trecho total, pra mim, desses 500 e poucos episódios que eu assisti, são os únicos que são nota 10. Eu cheguei a comentar antes que o Luffy chegou a dar um soco muito satisfatório no... esqueci o nome dele, mas tá aqui esse personagem. Foi um belo de um soco. Até então eu acreditava ter sido o mais satisfatório da história de One Piece, mas aí chegamos nesse aqui dos Dragões Celestiais, que superou e muito. E toda a forma como a história é contada nesse pequeno trecho, que é 10/10, ele mantém a proporção de 80/20, só que o tema abordado ali é o que se destaca. Porque o outro segredo do sucesso dos episódios de One Piece é estabelecer um universo onde as leis, as regras são praticamente absurdas para nós aqui, público do lado de fora. Exemplo, ali em Salbori e depois no arco da Ilha dos Homens Peixes, nós acabamos descobrindo que a escravidão de pessoas, de tritões, de sereias, é algo legalizado, é algo permitido, é algo defensável pela marinha, pelos militares. E nós, aqui do lado de fora, pelo menos 98% das pessoas do universo, quando se depara com esse tipo de situação, fica revoltado. Então, quando nós vemos os piratas, que são a representação dos foras da lei, indo contra essa lei, nós acabamos nos identificando. Então existe aí uma inversão de valores, uma inversão de protagonismo, de bem e mal, que faz com que a gente se identifique principalmente com os possíveis vilões. Então, quando você acaba colocando tudo no mesmo pacote, uma proporção muito legal, dinâmica, divertida, de comédia e de ação, com um belo de um gancho e temas que faz com que a gente se identifique com os protagonistas ou até mesmo outros vilões, outros foras da lei, que estão indo contra um sistema, contra umas regras que pra nós aqui não faz o menor sentido, juntando tudo isso, você acaba tendo um anime com mais de 1000 episódios, mais de 20 anos no ar, conseguindo mais e mais fãs a cada tempo, sendo adaptado para as novas mídias, como por exemplo vai ter agora o live action. Então, lindezas, nesse nosso bate-papo aqui, eu que comecei assim, forçando a barra para esse episódio, sabe, existe esse certo preconceito, quando você começa a querer assistir One Piece, você fala, putz, tem mais de 1000 episódios, eu não vou perder meu tempo assistindo isso. Ou então, quando você quer começar a assistir para criar conteúdo, que confesso, foi o meu caso, você acaba falando assim, se não for 10/10 logo de cara, eu vou abandonar. E te falar, logo no começo, logo no primeiro momento em que o Luffy sai do barril, que você fica, que a sua curiosidade é despertada, o negócio vai. E depois que o Sanji aparece, a curiosidade se transforma em interesse. Transformada não, eu diria que fica complementada. E te falar, se você conseguir ser paciente até esse momento, bem-vindo à tripulação de fãs, porque olha, daí pra frente não tem mais volta. Mas e vocês aí que estão acompanhando, seja recentemente ou não, já aquela galera velha guarda que já tá acompanhando certinho semanalmente os novos 1000 episódios, o que vocês acharam dessa minha análise, dessa minha reflexão, desse meu comparativo? Concordam que existe essa proporção 80/20 entre os episódios? Lembrando, a maioria deles. O que acha dessas notas? É realmente maçante no começo, depois o negócio vai ficando cada vez melhor? Quais são os episódios que são 10/10 para vocês? Tem algum aí que você consegue lembrar logo de cara? Eu acredito que os próximos 500 e poucos episódios, tanto a qualidade da animação quanto a qualidade das histórias vão ser mantidas. Eu sei que pode ter ali em algum momento uma certa queda na profundidade dos personagens e o foco passe a ser as lutas.
Nessa altura do campeonato, episódio 545, eu até consigo passar um pano pra isso, porque assim, já existe bastante coisa que a gente conhece em relação à maioria dos personagens principais, que são a tripulação do Chapéu de Palha. Então eu acho que focar um pouco mais na ação pode ser algo legal. Não sei, preciso assistir os outros 500 episódios pra descobrir. Mas com certeza esse tipo de coisa vai variar de pessoa para pessoa, então me diz aqui nos comentários, em que momento você se identificou como fã de One Piece? O meu foi esse, logo depois em que o Sanji aparece. Até porque ali o tema tratado já é interessante, existe ali a ajuda de alguém que está necessitado que logo depois se volta contra os seus ajudantes. E a forma como isso é mostrado, como essa pessoa ajudada é influenciada, é manipulada, as pessoas ali envolvidas, o egocentrismo, sabe, o egoísmo das pessoas, do chefe da pessoa ajudada ali em questão, não quero dar muitos spoilers aqui, é algo que prende do começo ao fim, não sei como definir de outra forma. Mas e vocês aí que nunca assistiram e que estão vendo aqui quais são esses segredos? Ficou curioso ou não para começar a dar uma chance para One Piece? Nossa, eu fui lá ver, o Sanji aparece no episódio não sei que número. Lindeza, vai na fé. Pensa o seguinte, não são todas as obras que chegam a ter 1000 episódios, que continuam tendo edições de mangá sendo publicadas. Se isso tudo acontece, deve ter um motivo. E mesmo que o começo seja meio chato, a coisa melhora e melhora muito. Você não vai se arrepender. Então, pra vocês aí, deixem aqui nos comentários também se ficaram ou não curiosos, se vão ou não dar uma chance. Não precisa ser hoje. Quem sabe aí nas férias, alguma coisa nesse sentido. Deixe aqui a sua opinião, bora trocar uma ideia. Depois deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de curiosidades, comentários e reacts feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!